Cambuci, malagueta, dedo de moça, biquinho são todos nomes de pimenta. Pouco ou nada picantes, elas caíram no gosto dos brasileiros e fazem parte da nossa cultura popular. Bom, para além de tempero, há quem acredite que pimenta traz sorte e afasta mal-olhado. Tem gente que adora colocar pimenta nos mais diferentes cardápios, outros se incomodam com o ardor que ela pode trazer ao paladar. Hoje a pimenta já é o ingrediente de geleias e até chocolates. E aqui no Brasil estamos nos destacando na produção de pelo menos 4 espécies de pimenta com a ajuda da agricultura familiar. Então, para essa conversa apimentada do Conexão Futura de hoje, eu recebo a Cláudia Ribeiro, que é pesquisadora da Embrapa, e Eric Naco, que é cozinheiro. E daqui a pouco a gente fala também com o Doriedson Mageiro, que é gerente-geral da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré de São Mateus, no Espírito Santo. Olá, Cláudia. Olá, Eric. Bem-vindos ao Conexão. É um prazer conversar com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Um programa muito interessante, porque realmente a pimenta faz parte da cultura popular, né, aqui do nosso país, e ela realmente caiu no gosto dos brasileiros. Esses são os aspectos que a gente vai tratar ao longo do programa, mas eu queria começar com a Cláudia. Qual é a origem da pimenta, Cláudia? Bom, a pimenta que você acabou de falar, que são as pimentas do gênero Capsico, a origem é o continente americano. Então, nós temos o México como centro de origem da capsicuano, aqui nós temos o pimentão. Temos a páprica também, que é o pó de pimenta ou pimentão vermelho maduro, usado principalmente como corante pela indústria de alimentos e também como condimento, pode ser picante também. Temos as pimentas cambuci, temos a pimenta dedo de moça, temos a malagueta, que é muito conhecida, vou dizer que talvez seja a mais popular de todas as pimentas conhecidas assim, no país todo. E que não faz parte dessas 4 espécies que você falou, domesticadas, que nós no Brasil cultivamos e comercializamos. Tem a pimenta do reino, que faz parte de uma outra família botânica, chamada Piperácea, então piper negro. E aí vem, né, um fato interessante, que com a descoberta do continente americano por Cristóvão Colombo, eles estavam em busca da pimenta do reino nas Índias e aqui descobriram. Então essa é a grande origem. Introduziram, né, principalmente os espanhóis e também os portugueses, quando chegaram no Brasil, nessas rotas de navegação, introduziram para o resto do mundo. Então hoje a gente pode dizer que é uma espécie que ao longo desses 500 e poucos anos ela tomou conta do mundo e hoje é considerada o condimento picante mais popular e mais consumido no mundo todo. Muito bacana, uma história muito bonita, né? E o próprio nome vem, então, disso, né? Que eles estavam à procura da pimenta do reino nas Índias e acharam um ingrediente bastante parecido e acabaram dando também o mesmo nome. É nesse sentido? É nesse sentido, porque quando eles experimentaram, e os índios, os indígenas, né? Os nativos brasileiros, já utilizavam a pimenta. Como eles desconheciam o sal, eles usavam a pimenta para dar mais sabor aos alimentos. Então, eles observaram que ardia. Então, hoje, pimenta é sinônimo de especiaria ardida, o que arde, ou pungente, né? Agora, Érica, então, pela história da pimenta, ela já faz parte aí da culinária brasileira desde o início, né, do descobrimento do país. Como é que você utiliza a pimenta hoje na sua gastronomia, Eric? Você tem 2 restaurantes, né? Um de cozinha italiana e um de cozinha brasileira com um toque mediterrâneo. Como é que ela aparece no seu cardápio? Eu normalmente uso todos esses tipos de pimenta que vocês trouxeram aqui. E o legal da pimenta é que ela realmente é um ingrediente muito versátil, né? Você pode usar em conserva, você pode, ou seja, fazer molhos na sua própria casa para você temperar à medida em que você quer. A gente usa muito páprica, não só como colorante, mas também como uma especiaria dentro de um misto de especiarias que a gente usa em muitos ensopados, para grelhar e temperar carnes. E eu uso muito a pimenta fresca para colocar dentro de sopas, misturar com leite de coco. Então, realmente é muito legal ter que o mercado esteja se especializando, esteja se
esteja crescendo o mercado de produção de pimenta para que a gente consiga, hoje em dia o público consegue identificar, né? Ele já escolhe determinados tipos de pimenta. Você acredita que o consumo de pimenta, né, pelo brasileiro está se modificando, está aumentando? Até inclusive tem muita a onda da gourmetização. A gente pode dizer que a pimenta também entrou nesse movimento? A pimenta pode ser que ela tenha entrado nessa onda de gourmetização, sim. No entanto, eu acho que a onda da gourmetização ela é uma ponte para um conhecimento de diferentes variedades, ou seja, muitas vezes as pessoas dão valor ao nome mesmo sem saber o que é, né? Então, se você falar geleia de pimenta, ou geleia de pimenta com Maria, verdadeira, né? A gourmetização é você tornar essa nomenclatura um mecanismo de venda, né? Só que, ao mesmo tempo, é interessante que essas bandeiras, né, sejam disseminadas. Então, no final das contas... Levanta o interesse. Pelo produto. Cláudia, tem uma questão que envolve a pimenta, que é o fator da pungência, né? Que, por favor, me corrija se eu estiver errada, é o que classifica o ardor da pimenta. É exatamente isso. Eu vou até pegar carona no site da Embrapa, eu vou pedir para a gente colocar aí na tela, porque a gente achou uma tabela com valores de pungência que acho que a gente pode usar como base. O que é essa pungência, Cláudia? Bom, a pungência seria um sinônimo mesmo do ardor das pimentas. Então, da mesma maneira que a gente tem uma grande diversidade de pimentas com relação a cores, formatos e tamanhos, nós temos também na concentração dessas substâncias, que nós chamamos de capsaicinoides, onde a principal é a capsaicina. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma pimenta cambuci, como a gente mostrou aqui. Que é essa pequenininha. Ela é doce ou tem muito pouca pungência, como a biquinho. O pimentão, que é um parente muito próximo das nossas pimentas, ele tem 0 de capsaicina, nesse extremo. E nós vamos ter pimentas que têm um nível mais baixo, como médio, como a pimenta dedo de moça. Vamos ter as pimentas hoje super picantes, né? Como Butchaloc, a Trinidad Moruga Scope, que não são, né, brasileiras. Indiana, né? Exatamente. E temos uma malagueta, que pra gente já é um pouco picante. Então, você consegue, né, através ou de testes sensoriais, de diluição desse composto químico, a capsaicina, você definir o que é muito, o que é médio, o que é pouco picante, como existem também outras técnicas laboratoriais, equipamentos que você consegue medir com precisão e determinar. A gente vai colocar de novo aí na tela a tabela, só para mostrar essa diferença que a Cláudia citou. A biquinho está lá no início, bem fraquinha, mais levinha, todo mundo adora, eu adoro, particularmente gosto muito de comer a pimenta biquinho, e vai aumentando ali, ficando mais vermelha. A vermelhidão, então, também é um fator que faz identificar, não, ou não tem nenhuma relação? Não tem nenhuma relação. A cor com a pungência, não. O que então influencia a pungência de um tipo de pimenta? Essa característica, a concentração e genética, né? Aquele grupo, geneticamente, já tem aquela característica, né? Ou foi selecionado, ou ocorreu naturalmente na natureza, né? Esses tipos com as suas características. São a linhagem, a concentração que aquele tipo, aquela variedade tem. Com certeza lá já tem... Devem ter vários pesquisadores querendo fazer a pimenta mais ardida do mundo, né? Eu acho que hoje em dia as pimentas vão sendo cruzadas para você conseguir chegar a um determinado nível de pungência. A Butchaloc, por exemplo, foi um cruzamento até natural entre duas espécies, a Capsicum chinês com a Frutescens. E depois o homem vai interferindo, vai selecionando, essa é mais picante, essa não. E é legal que, assim, levaram para as Índias e as Índias têm as pimentas mais picantes hoje em dia, né? A Índia realmente é o que a gente chama até de um centro secundário de origem, porque há 500 anos atrás foi introduzida lá, provavelmente pelos portugueses através de Goa, que é uma ex-colônia portuguesa, e ali eles vão se cruzando naturalmente. Né? Tem a ação do homem, mas também ocorre naturalmente, novos tipos surgem, novas variedades, com outras características. Agora, tem uma questão também da pimenta com o México, né? O México é um país também que consome bastante pimenta. Eu acho que hoje em dia, assim, tá sendo consumido em tudo que é canto. O México, ele é muito notório, né, por usar
Eles são resistentes à pimenta, assim como a Tailândia, assim como a Índia. Gostam das mais ardidas. Assim, é comum, é popular, ou seja, eles estão acostumados, as receitas clássicas levam muita pimenta. Então, o mole no México é uma mistura de várias pimentas, apesar de não serem no mole poblano, né, que é aquele de chocolate, não é necessariamente super picante, mas tem os curries tailandeses, né, os curries indianos. E normalmente é engraçado pensar que muita gente acha que pimenta, assim, brasileiro, eu acho que tem a impressão de que pimenta, não vou comer pimenta porque está muito calor. Mas é o contrário, normalmente os países que mais consomem pimenta são países quentes, porque a pimenta você começa a suar e você se refresca, na verdade. Quando você come pimenta, a temperatura do seu corpo sobe. E aí você começa a suar e começa um processo de você se refrescar. Nossa, que interessante, porque é verdade, a gente ouve muito isso. Fazendo uma complementação até ao México, o México é muito importante, porque o México é o centro de origem de capsicuano, que deu origem ao pimentão, ao jalapeño. Jalapeño é uma pimenta extremamente conhecida, e hoje no Brasil também, cultivada e conhecida, né? Foi desenvolvida lá. E para nós ela é usada principalmente para a produção de molhos, porque ela tem uma polpa, é um fruto grande, tem um rendimento muito bom para a indústria. E no México eles assim, realmente eles chegaram a um nível em que algumas pimentas eles desidratam e defumam até e mudam o nome. Então o chipotle, ele é um jalapeño que é desidratado e defumado. Né? Então você chega no mercado, ou seja, você está comprando a mesma planta, mas uma foi beneficiada, por exemplo. E às vezes isso até confunde, né? Porque exatamente. Muitas vezes você dá o nome, a pimenta calabresa. A pimenta calabresa é uma variedade, é um tipo? Não, é um processo. Porque a calabresa, que a gente vê muito em restaurantes, em pizzarias, em de massas também, que é a peperontina, ela é desidratada em flocos com as sementes. Ela também é bem suave, né? Bem gostoso você colocar numa pasta. O nome remete muito ao pepperoni, que é aquilo que as pessoas... E vem esse pedacinho, essas pimentinhas que vem ali. Com as sementes, né? Você consegue identificar, ela não é moída, né? Quer dizer, o próprio consumo, né? o próprio consumo dessa especiaria varia muito também da cultura do país, da história do país. Eu vou trazer mais um convidado para a nossa conversa, porque como nós falamos no início do programa, a produção, né, e o aumento do consumo da pimenta está diretamente ligado à agricultura familiar, responsável também por aumento do consumo, pela procura da pimenta. Então eu vou chamar para conversar com a gente o Doriedson Mageiro, que é gerente-geral da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré de São Mateus, no Espírito Santo. Tudo bem, Doriedson? Tudo jóia, Larissa? Tudo bom, é um prazer conversar com você. Bem-vindo ao Conexão. Sim. Doriedson, no início do ano passado, no início de 2016, vocês deram início à exportação das pimentas que vocês produzem aí na cooperativa dos cooperados, que é a Pimenta do Reino. Como é que surgiu essa oportunidade? Larissa, a exportação para a gente foi uma necessidade de se inserir melhor no mercado, né? Que levou a cooperativa ao caminho da exportação, uma vez que grande parte da pimenta produzida aqui no Espírito Santo, aliás, no Brasil, né, da Pimenta do Reino, ela tem finalidade na exportação, né? Então, para a cooperativa se inserir no mercado, né, conseguir fazer um bom trabalho na comercialização das pimentas, da produção dos seus cooperados, ela precisou, então, caminhar para o caminho da exportação. Tem sido muito interessante para a gente, né, construir esse novo caminho, né? E, Doriedson, vocês hoje na cooperativa, quantos cooperados são produtores de pimenta? Você tem esses números? Do nosso grupo tem uns 80 produtores que são cooperados, né? Que são produtores de Pimenta do Reino. Que bacana. Né? Isso de um grupo de 180, né? Uns 80 são produtores de Pimenta do Reino. Agora, as questões climáticas, por exemplo, a gente está num momento do alto calor, verão muito forte. Isso acaba afetando a produção da Pimenta do Reino? E como é que isso fica, então? Como é que essa questão sazonal influencia na produção de pimenta aqui no país? Nós estamos vivendo aqui na região, no extremo norte do Espírito Santo principalmente, né, um fator climático muito grande, com umas secas muito severas, principalmente nos 2 últimos anos, e com impactos muito grandes na produção. No ano de 2016,
Nós estimamos que os produtores perderam 80% da sua safra. Foi colhido esse ano 20% do que se esperava colher, né, neste ano. Prejuízo muito grande, né? A mídia fala muito do café, né, mas a pimenta do reino hoje, a gente tem esse número, porque a pimenta do reino é muito aqui em São Mateus, né? Agora que ela começa a se expandir mais nos outros municípios do Espírito Santo, que ela começa aqui na região, por aqui. E aí, isso vocês ao longo do ano, então, têm que encontrar maneiras de alterar um pouco a forma de produção, de contornar essa questão das secas. Não, isso já vem, essa questão de contornar com a seca, ela já vem de longa data, porque a região é uma região já que tem problemas com distribuição de chuvas, né? Só que nos dois últimos, onde a gente passou a usar o sistema de irrigação, porque todas as nossas lavouras hoje são irrigadas. Só que nos 2 últimos anos, com muito pouca chuva, nós ficamos sem água até para irrigar. Então, como diz, o prejuízo não teve jeito, nós não tivemos mais para onde correr. Porque nós tínhamos irrigação montada, mas não tínhamos água para irrigar. Dori Edson, vou voltar um pouco a conversa aqui para o estúdio, vou pedir para você continuar acompanhando com a gente já conversa de novo. Cláudia, qual a importância da produção familiar, da agricultura familiar para a pimenta brasileira, né? Para o aumento do consumo da pimenta, da produção? A pimenta, as pimentas do gênero cápsico, elas são produzidas principalmente por pequenos produtores familiares, né? Então, ela é uma cultura que ela permite um retorno rápido de recursos. Ela é uma cultura, como o Eric falou, é muito versátil. Então, ao mesmo tempo, você pode comercializá-la fresca, mas se de repente você não conseguiu vender, você pode processar, ou na forma de molhos, de conservas. Então, é muito comum a gente ver desidratar também, que é um método super antigo de conservação. E você vê, se você andar, você vê também aqui na região sudeste, mas é muito comum a gente ver na região centro-oeste, onde nós temos pequenos produtores produzindo pimenta. Você vê muito nas estradas conservas coloridas de pimenta, isso agrega valor ao produto. E isso faz com que as pessoas também se sintam atraídas pelo colorido, pela beleza, pelo sabor. Os próprios consumidores, né? Hoje em dia, Érica, a gente percebe que tem restaurantes que fazem a pimenta em conserva, que acabam produzindo as suas pimentas, né? Fazendo essa combinação de pimentas. Essa é uma tendência na gastronomia? Eu acho que a tendência da gastronomia é você identificar bem essas pimentas e conseguir que o público identifique também essas características diferentes, né? E também apresentar algumas alternativas de como você pode fazer em casa. Eu acho que é muito legal as pessoas conseguirem comprar essas variedades diferentes de pimenta. Hoje em dia você encontra mais no mercado as variedades, entender a pimenta que mais te apetece, porque o brasileiro normalmente não tem muita resistência para o picante, e até mesmo como você consegue tirar um pouco do picante de algumas dessas pimentas. Então, normalmente você tirando os caroços, as sementes, né, você pode usar mais a casca e a polpa, ela vai ficar menos picante. Eu acho que a importância, e aí fora o fato de você estar ajudando a agricultura familiar. Eu fiquei impressionado que ele falou que para ele inserir o produto dele no mercado, ele tem que exportar. Então, assim, é um pouco doido isso, né? É uma pena, já que a gente tem tantos restaurantes, a gastronomia ganhando tanto espaço. Eu uso pimenta do reino, e a pimenta do reino, então, que ele produz, eu uso todo dia, sei lá, quilos e quilos durante o mês, entendeu? Por que ele precisa exportar? Dori Edson, você está acompanhando aqui a nossa conversa. Esse é um ponto que o Eric trouxe importante, né? Você falou o quanto exportar é necessário para a produção de vocês, mas a gente tem aqui o Brasil passando por um momento, né, do crescimento da gastronomia. A gente percebe na televisão o aumento de programas de culinária. Falta um pouco aproximar, então, o pequeno produtor do mercado brasileiro, dos restaurantes. O que falta para essa relação ficar mais próxima? Larissa e Eric, é interessante que eu tenho essa discussão muito comigo. Aqui na cooperativa nós temos crescido, nossa cooperativa é nova, nós estamos fazendo 12 anos agora, né? A gente tem crescido nessa discussão e uma coisa que me impressiona é por que o brasileiro tem medo de comer pimenta. Vejo isso na minha família, né? Que nós somos produtores de pimenta já há 40 anos, né? Considerando meu pai.
Mas a gente olha com todo mundo que você vai conversando ao seu lado, né? Todo mundo tem um certo medo de comer pimenta. Eu era uma dessas, tá? Eu confesso para você. Tô aprendendo a comer pimenta tem uns anos. Né? E eu falo que quanto mais eu leio sobre pimenta, como uma vez hoje que eu trabalho muito com pimenta, né? Na produção até até ficar pronto para o comércio, né? E a gente fica impressionado com essas características da pimenta, de uso em pimenta, igual vocês começaram falando, nas geleias. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre o uso de pimenta do reino para comer com morango, comer com melancia, as vantagens da pimenta do reino de ajudar a controlar infecções intestinais no lado da medicina ali, ou seja, a pimenta do reino sai daquele negócio que faz mal e está virando remédio, né? O que mais me impressiona e mais me deixa entusiasmado é isso, né? Essa nova discussão desse assunto, né? E aí quando o Eric fala de, por que tem que exportar, eu acho que o Brasil produz nós não somos o maior produtor do mundo, mas nós temos uma produção grande de pimenta do reino. Considerando que o Pará é o maior produtor, a Cláudia é da Embrapa Pará? Não, sou da Embrapa, não sou do Pará, sou da Embrapa Hortaliças. Que legal. Mas a Embrapa Pará, né, que trabalha muito com pesquisa de pimenta do reino, e o Pará é um grande produtor, 70% da produção brasileira é produzida lá, né? Uns 30%, 20 e poucos por cento é produzida aqui no Espírito Santo, com a base muito grande aqui em São Mateus. Mas o nosso volume é muito grande, Eric, não dá conta de comer esse troço todo, não. Estimular esse consumo, porque quando a gente compara o nosso consumo per capita com o consumo dos indianos, do pessoal grande produtor mundial ali perto da China, aquela região lá eles consomem muita pimenta. Consomem pimenta até no pão, no café da manhã, né? Nós é que temos medo de comer pimenta, Paulo. Quer dizer, a gente precisa perder esse medo. Doriedson, infelizmente o tempo está correndo rápido, eu preciso encerrar o meu papo com você. Agora uma pergunta, a muqueca capixaba é carregada na pimenta ou é só no coentro? Não é muito na pimenta, não. Mas nós temos o capixaba tem pimenta na mesa, mas ele também, mesmo sendo um grande produtor de pimenta, ele tem medo de comer pimenta. Quer dizer, a gente precisa botar a pimenta na mesa do brasileiro. Doriedson, muito obrigada. Um bom ano aí para vocês, que a produção seja farta e que a gente consiga então aproximar aí os pequenos produtores dos restaurantes, dos consumidores brasileiros, viu? Muito obrigada. Um abraço. Obrigado a você, Larissa. Gente, a gente realmente está com o tempo correndo rápido. Cláudia, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o trabalho que a Embrapa vem realizando hoje? Quais são as pesquisas que vocês vêm realizando no Brasil em relação às pimentas? O principal foco da pesquisa da Embrapa com pimentas do grupo Capsicum é o desenvolvimento de novas variedades de pimentas, com foco em melhorar as características agronômicas, materiais mais produtivos, uniformes, porque cada pimenta é única, então você tem que também trabalhar nesse sentido de manter aquelas características próprias de cada material, de cada variedade, permitir que agregue valor. Então a gente tem trabalhado muito nessa parte nutricional, de seleção de variedades com maior conteúdo de vitamina C. O que dá cor nas pimentas são os carotenoides, que são provitaminas A, que também são muito importantes, trabalhando na parte de aromas e de sabores, dentro dessa linha também de poder oferecer para a indústria processadora pimentas que têm uma matéria-prima de boa qualidade, uniformes, e um foco muito importante da nossa pesquisa, desenvolvimento de variedades com resistência a doenças. Então, isso vai ter um impacto muito grande no meio ambiente, porque uma vez que você disponibiliza uma variedade resistente às principais doenças, o produtor vai usar menos defensivos agrícolas. E isso vai, exatamente, e isso vai afetar menos o meio ambiente. E a nossa saúde, né? E a nossa saúde. Eric, rapidamente, que dica você pode dar como cozinheiro, como chefe, para o brasileiro perder o medo de pimenta? Eu acho que assim, você consegue, quanto mais você come pimenta, mais você vai ficando resistente a ela. Eu recomendo insistir, porque realmente o aspecto do benefício para a saúde da pimenta é impressionante. Assim. Então,
vale a pena, só tem a ganhar. Aquele sofrimentozinho, mas que é bom, entendeu? E um tempero maravilhoso, contribui muito aí pro paladar. Gente, muito obrigado, o papo estava ótimo, a gente pode continuar falando mais, só que eu realmente preciso encerrar. Então, Cláudia, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Eric, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas você encontra com a gente a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!